A extrema-direita está completamente desesperada. Eu quero começar o vídeo falando uma coisa. Primeiro, o meu TikTok com mais de 620 mil seguidores, que tinha 40 milhões de visualizações de vídeo por mês, foi banido sem aviso prévio. Não recebi nem e-mail de notificação. Entrei no aplicativo e falou, você está banido. Segundo, o YouTube aqui no canal Plantão Brasil, que é um dos canais de esquerda com maior número de inscritos e visualizações, o YouTube deu um strike no canal por conta de um vídeo que denunciava uma ameaça que era feita ao Alexandre de Moraes. Eu apelei, o YouTube não aceitou a apelação e realmente deu strike. Nesse mesmo dia, não é coincidência, o alcance do Plantão Brasil caiu mais de 50%. Quem acompanha em número de visualizações de vídeo deve ter percebido. Até o número de, quando se põe na aba comunidade, ali alguma coisa, também caiu. Quer dizer, é uma censura mesmo. Eu peço aí, se você não é inscrito, que se inscreva no canal e se você é inscrito, comenta o vídeo, comenta aí alguma coisa e curte o vídeo, mas estamos sob censura, viu? Censura mesmo. A extrema-direita desesperada. E ó, a situação aí do Bolsonaro vai piorando cada vez mais. Agora, surgiu uma bomba nas mãos da Carmen Lúcia. Essa bomba tá nas mãos da Carmen Lúcia já há algum tempo, mas agora tá dando andamento. Olha só, vamos lembrar. O Bolsonaro tinha um ministro da Educação que era um pastor bandido. E o Milton Leite. E o Bolsonaro indicou 2 pastores bandidos que ali, junto ao Milton Leite, viajavam ao Brasil e pediam propina a prefeitos de cidades menores. Ok, começou uma investigação na Polícia Federal, delegado Calandrini, esse delegado que não tem medo do Bolsonaro, já não tinha medo ali quando o Bolsonaro era presidente, imagina agora. Ele pediu ali a prisão do ministro e dos pastores, tudo mais. Um dos pastores fugiu, outro foi preso, o ministro foi preso, logo depois um desembargador da segunda instância, que é muito bolsonarista, mas muito mesmo, soltou todo mundo. Ok, e a Polícia Federal bolsonarista exonerou o delegado Calandrini da função dele, o transferiu para uma outra função em que ele só vai poder investigar crimes cibernéticos e abriu, a Corregedoria da Polícia Federal abriu uma investigação contra o delegado. Ok. Diante disso, o delegado soltou um áudio, tirou o sigilo de um áudio, que mostrava que o Milton Leite foi avisado pelo Bolsonaro que teria operação da Polícia Federal na casa dele. No áudio, o Milton Leite estava conversando com a filha, e aí ele falou, eu conversei com o presidente Bolsonaro, e o presidente me disse que talvez tenha operação da Polícia Federal nos próximos dias na minha casa. Quando ele começa a falar isso, e a complicar o Bolsonaro no áudio, a filha dele diz, ô pai, me liga no outro telefone, nesse aqui não. Quer dizer, eles têm um telefone para falar dos crimes da vida criminosa. O cara envolve a própria filha. Mas ali ficou claro que o Bolsonaro sabia que teria operação. Então, o que acontece? Quando a Polícia Federal chega na casa do ministro, chega para tomar o celular dele, chega para pegar documentos, chega para tomar os computadores e para fazer a investigação. O que acontece? Quando a Polícia Federal chega lá, obviamente não tem mais provas. Que ele obviamente não vai estar lá com o mesmo celular, é só comprar um novo. Só comprar um novo, não tem nem como pegar na memória do celular dados antigos. Para você ver. É só ele não estar com um celular antigo em casa, nem nenhum endereço ligado a ele diretamente, e pronto. Quer dizer, obstrução de justiça é crime. Ok. Começou uma investigação contra o Bolsonaro por interferência na Polícia Federal. Temos aí indícios. Primeiro, que o Bolsonaro sabia da operação antes da operação ser feita. Segundo, o delegado Calandrini enviou uma mensagem a delegados em que ele dizia, olha, foi muito difícil fazer a operação porque pode vazar, como tem indícios de que vazou. Terceiro, o delegado Calandrini diz, olha, tinha ordem expressa do juiz para que o Milton Leite é o narrador da Sport TV, o pastor fosse preso e fosse transferido para Brasília, então ministro do Bolsonaro. Ok, ele não foi. Em vez disso, ele ficou na superintendência da Polícia Federal. O Calandrini, delegado, ainda fala, olha, quantos presos pela Polícia Federal em Santos têm o privilégio de, em vez de ir para onde o juiz determinou, veja bem, o juiz determina, a Polícia Federal não pode escolher, a Polícia Federal não pode peitar uma ordem judicial, uma decisão judicial. Quantos presos têm o privilégio de que a Polícia Federal vai peitar uma ordem judicial, incorrer em crime de descumprir decisão judicial para que o preso fique num lugar próximo da família, numa instalação muito melhor? Ah, mas é ex-ministro. E daí? Existem centenas de ex-ministros no Brasil. Olha, desde governos da ditadura até o governo Bolsonaro, existem centenas de ex-ministros vivos no Brasil. Todos eles têm esse privilégio? Não, não tem. Não há na lei nada que dê privilégio
a ex-ministros, ainda mais quando você tem uma decisão judicial dizendo o contrário. Então ficam ali vários indícios de que o Bolsonaro estava interferindo naquela investigação. O maior indício é que começou a Polícia Federal a investigar o delegado Calandrini. O que aconteceu? Essa investigação caiu nas mãos da ministra Carmen Lúcia. Ok. Vamos lembrar. Você só tendo indício, e isso em outras investigações aconteceu, de que alguém está obstruindo a justiça já é suficiente para pedir a prisão preventiva. Viu? Aí você tem indícios fortíssimos de que o Bolsonaro não apenas interferiu antes da operação, como depois da operação. Você tem o depoimento do próprio delegado dizendo que teve interferência do governo Bolsonaro. Aí fica difícil, hein? O depoimento do delegado da operação dizendo isso fica muito difícil. Agora a Carmen Lúcia tem a decisão de enviar essa investigação para a primeira instância, ou seja, continua o mesmo delegado, continua o caso sendo investigado pela Polícia Federal, só que agora vai para um juiz da primeira instância a investigação contra o Bolsonaro. Ou ela fica com ela a decisão. Eu não sei qual é pior para o Bolsonaro. Se ficar com a Carmen Lúcia, tem uma chance gigantesca. Essa investigação vai continuar agora. Em fevereiro, a investigação é retomada. E uma chance gigantesca dela decretar a prisão do Bolsonaro em algumas semanas. Se não, se ela mandar para a primeira instância, que é o que eu estou achando que ela vai fazer, que o Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, e os envolvidos nesse caso, ninguém tem foro privilegiado. O ministro Milton Ribeiro não tem foro privilegiado, não é mais ministro. Os dois pastores bandidos não têm foro privilegiado. Os prefeitos, alguns talvez estejam no meio da investigação, mas até então não tem nem informação sobre isso, porque os prefeitos eram vítimas, eles é quem eram extorquidos. Também não tem foro privilegiado, então a chance maior é que isso irá para a primeira instância. E aí começa aquela roleta russa contra o Bolsonaro, que é aquela, vai cair num juiz de primeira instância, vai ter um sorteio ali. Não sabemos se vai ser em Brasília ou em São Paulo. Em São Paulo porque os acusados eram de São Paulo, e em Brasília porque o Bolsonaro, que é o principal investigado, estava em Brasília. Seja em Brasília ou em São Paulo, vai ter um sorteio na vara criminal, qual vai ser o juiz do caso. Caindo num juiz que não é bolsonarista, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho dúvidas de que o delegado Calandrini vai pedir a prisão do Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele vai pedir a prisão do Bolsonaro. O delegado Calandrini já pediu a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal. Veja bem, toda a cúpula. Ele pediu a prisão de todos os chefes dele. O chefe do chefe. Cúpula da Polícia Federal do governo Bolsonaro. Vamos lembrar, todos eles já perderam a tetinha que tinha ali para mamar. Todos voltaram a seus cargos originais. Não estão mais na cúpula da PF. Alguns não estão nem sequer trabalhando. Por exemplo, há bolsonaristas que, quando o Bolsonaro perdeu a eleição, ganharam algum carguinho no exterior, ganharam alguma coisa para se afastar, ou pediram licença. Alguns têm direito à licença remunerada, coisas do tipo, benesses que o governo Bolsonaro dava para quem era leal a ele. Agora, caindo na investigação, primeira instância, delegado Calandrini, a chance dele não pedir a prisão do Bolsonaro é zero. É zero. Não tem chance nenhuma desse delegado não pedir a prisão do Bolsonaro. Ele pediu a prisão de toda a cúpula da Polícia Federal quando o Bolsonaro ainda era presidente. Ele pediu a prisão dos pastores e do ministro. Ele denunciou, inclusive na mensagem que ele denuncia, ele fala, olha, a operação é um momento de ouro durante um processo investigatório. O momento em que os policiais, a Polícia Federal sai ali do local da Polícia Federal e vai até o local de fazer a operação, no caso, busca e apreensão nos endereços, é o momento em que as provas ali é a parte mais importante da investigação. Quando a investigação, ou seja, a operação, ela é comprometida tanto, pelo fato de que o presidente da República avisou um dos investigados que a operação aconteceria. Isso aí meu Deus, não tem o que falar sobre isso. 2, porque a própria Polícia Federal, a cúpula da Polícia Federal, não colocou um dos presidiários, um dos presos da operação no local onde ele deveria ser colocado. Em vez disso, deu a ele o direito de ficar numa cela muito melhor, perto da família, tudo mais. Aí você tem um problemão. Então, olha, eu vou te falar o seguinte, a situação do Bolsonaro tá bem ruim. Eu tô falando dessa investigação aqui faz tempo. Inclusive, eu falei antes da eleição. Foi em agosto, setembro do ano passado. Eu fiz um vídeo aqui, eu falei, se eu tiver que apostar, Thiago, eu aposto que a prisão do Bolsonaro vai ser pedida nessa investigação. Nessa aí, vão pedir a prisão do Bolsonaro e só vai depender de qual juiz de primeira instância vai cair ou se estará ainda com a Carmen Lúcia, se ela vai decidir. Se tiver com a Carmen Lúcia, ela vai segurar um tempo, mas ela vai decretar a prisão. Talvez algum juiz decrete a prisão do Bolsonaro antes, talvez, mas
Minha aposta era essa. E se for para a primeira instância, aí é uma chance de mais de 50% que um juiz vai decretar a prisão dele. Então a chance do Bolsonaro ser preso, preso eu não sei, porque está nos Estados Unidos, ele muito provavelmente pediu um visto novo nos Estados Unidos, tem uma chance de concederem, tem uma chance de não. Se concederem, prova que o governo americano é esse lixo aí que abriga terroristas de outro país. Mas o Bolsonaro, voltando ao Brasil, tem a prisão decretada, ou tem a prisão decretada, ele ainda nos Estados Unidos, em algum momento ele vai preso, vai começar um processo de extradição. Então a situação do Bolsonaro cada vez mais difícil. Veja bem, essa é uma das investigações. Isso, veja bem, é investigação da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal. Ainda tem investigação do crime concreto, que são os pastores que pediram propina e cujo Bolsonaro era o chefão do esquema. Investigação que não podia chegar diretamente ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro era presidente e estava mexendo os pauzinhos ali, e agora pode. É uma investigação que continua. Lembrando, a Corregedoria da Polícia Federal começou a investigar o Calandrini, obviamente a mando da cúpula e do Bolsonaro, e o TRF, segunda instância, TRF de Brasília, pausou a investigação, paralisou. Então o Calandrini, nesse momento, não tem investigação contra ele, porque por liminar está paralisada, porque é uma investigação ilegal. É fruto de perseguição a um delegado que teve coragem de ir para cima do Bolsonaro. Muitos, e eu não julgo, muitos não tiveram, querem ir, mas não tiveram coragem para ir quando o Bolsonaro era presidente. E agora, começando fevereiro, acabam as férias. Muita gente está voltando de férias essa semana. Então agora, o que vai ter de delegado retomando investigações, fora os que já retomaram, que voltaram de férias antes ou nem estavam em férias, retomando investigações contra o Bolsonaro, são muitos. E são muitas investigações contra o Bolsonaro. Veja bem, só que a gente sabe do que foi dito, são 56 investigações que miram o Bolsonaro ou como principal investigado ou como alguém ali na teia de criminosos. 56. Dessas 56, pelo menos metade deve ser levada para a primeira instância nos próximos meses. Então prepara aí, ó. Acabando o recesso do judiciário, isso vai começar a andar bem rápido. E eu estava falando isso aqui o mês inteiro de janeiro. Eu falei, gente, calma, o judiciário está em recesso. Acabando o recesso, o STF vai ter que começar a decidir quais operações, e quem decide é o relator de cada caso, quais investigações vão para a primeira instância, quais investigações seguem no STF. Pelo menos metade vai ser levada para a primeira instância. Aí começa essa roleta russa contra o Bolsonaro. Ó, vamos supor que é 50, é mais, mas vamos supor 50% de chance de cair num juiz bolsominion, 50% de chance de cair num juiz que não é bolsominion. Quando você tem 20 investigações indo para juízes diferentes, olha, a chance de não cair nenhuma delas num juiz que vai para cima do Bolsonaro é zero. Praticamente zero. Só que, olha só, eu falei 56 investigações, eu não contei os inquéritos abertos depois da tentativa de golpe de Estado do dia 8. Já passou de 70, porque foram abertos mais de 10 inquéritos. 15, 20 inquéritos abertos, fora os que a gente não sabe, porque muitos são abertos e a Polícia Federal, o governo fala, ó, abrimos o inquérito e tudo mais, e muitos a Polícia Federal abre e você não fica sabendo. A Polícia Federal não avisa, ó, abrimos um inquérito contra fulano. Não, abre. E aí tá lá sendo investigado, a gente nem sabe. Então prepara aí, ó, nova investigação do crime de 8 bilhões na educação também está começando aí. Então prepare aí que a coisa vai ficar bem feia para o Bolsonaro. Triste saber que isso não vai furar bolha como furaria, porque quando eu fazia vídeo no TikTok, furava a bolha. Ia para todo mundo. Furava a bolha. Quando um vídeo no TikTok é publicado lá, ele não aparece só para os seguidores da pessoa, como no YouTube. Aparece mais para gente de esquerda, gente que gosta de política, inscritos do canal, inscritos de outros canais de esquerda. Dificilmente o YouTube deixa furar a bolha. Só quem o YouTube deixa furar a bolha é a Jovem Pan, percebeu? Tá. No TikTok não. Aparece pra todo mundo mesmo. E aí, a gente conseguia levar informação, desmentir as fake news do Bolsonaro, agora não. Algum funcionário bolsominion no TikTok foi lá, apagou a minha conta. Fiz uma reclamação no Twitter, o TikTok Brasil falou, olha, para que não aconteça de novo, siga as nossas diretrizes. Eu tive um vídeo deletado pelo TikTok nos últimos 2, 3 meses. Um vídeo que também não tinha nada errado no vídeo. Depois eu acho o vídeo aqui no meu celular e mostro, que tá no celular que eu tô gravando a câmera, e mostro aqui no YouTube se alguém quiser ver. Eu faço um vídeo só sobre isso do TikTok. Eu tô irritado com a situação. Eu tô até meio aliviado, porque por conta do TikTok, muita gente, bolsominions, me reconheciam, e o número de ameaças que eu passei a sofrer aumentou assim mais de 10 vezes, e bolsominions me reconheciam até fora do país. Eu falava, pô, imagina se eu volto pro Brasil,
Flávio Dino, que é ministro da Justiça, tinha bolsominion lá xingando ele no prédio dele. Imagina eu, Thiago, que não tenho 8 seguranças e não sou ministro da Justiça, não tenho o poder de prender ninguém. Imagina, né? Então, por um lado, não tendo TikTok é bom. Eu ainda estou avaliando se eu volto pro TikTok ou não. De qualquer maneira, tem o meu segundo perfil do TikTok, que tem mais de 100 mil visualizações. Lá tem sempre trechos aqui do Plantão Brasil. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser seguir. Para quem quiser, porque eu vou falar, me irritou o TikTok. Ó, peça aí sua inscrição no canal. Falou!